Olá, meu nome é Iraci, mas muita gente me chama de Ira. Eu quero compartilhar um pouco da minha história com o emagrecimento, com a alimentação low carb e cetogênica. Em 2021, eu cheguei a pesar 113 quilos, tendo apenas 1,50 m de altura. Eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa na minha alimentação e na minha saúde. Foi então que comecei a conhecer a dieta low carb e a dieta cetogênica. Comecei reduzindo carboidratos, farinha, açúcar e alimentos muito processados. Com o tempo, o meu corpo começou a responder e eu consegui eliminar cerca de 40 quilos em aproximadamente um ano. Foi uma transformação muito grande para mim, mas também enfrentei dificuldades em alguns momentos da minha vida. Passei por dificuldades emocionais difíceis e acabei perdendo foco na alimentação. E acabei voltando a consumir carboidratos refinados e doces. Com isso, acabei recuperando o peso novamente. Essa experiência me ensinou algo muito importante. Emagrecer não é só sobre dieta, também envolve emoções, ambientes familiar e constância. Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi nessa jornada, os erros, os acertos e como é possível recomeçar. Agora eu quero explicar de forma simples o que é a dieta cetogênica e por que ela ajuda muitas pessoas a emagrecer. A dieta cetogênica é um tipo de alimentação onde a gente reduz bastante os carboidratos, como o açúcar, pão, massas e farinhas. Quando reduzimos esses alimentos, o corpo começa a usar a gordura como fonte de energia. Esse processo é chamado de cetose. Na cetose, o corpo passa a queimar gordura para produzir energia, em vez de usar apenas açúcar do sangue. Por isso, muitas pessoas conseguem emagrecer usando esse tipo de alimentação. Na prática, a alimentação cetogênica costuma ter alimentos como carne, ovo, frango, peixe, queijo, azeites e alguns legumes com pouco carboidrato. Nos próximos vídeos eu vou explicar melhor quais alimentos ajudam e quais podem atrapalhar o emagrecimento. Agora eu quero falar sobre alguns alimentos que geralmente fazem parte da dieta cetogênica e low carb. Nessa forma de alimentação, a ideia é reduzir bastante os carboidratos e priorizar alimentos naturais. Entre os alimentos mais comuns estão carne, frango, peixe e ovos. Esses alimentos são fonte de proteínas e ajudam na saciedade. Também pode fazer parte da alimentação alguns tipos de queijos, azeites e gorduras naturais, inclusive banha de porco e o sebo, que é a gordura bovina. Além disso, existem legumes com baixo carboidratos, que muitas pessoas utilizam como abobrinha, brócolis, couve-flor e folhas verdes. Cada pessoa pode adaptar com a alimentação de acordo com a sua realidade. Mas a base costuma ser comida simples e pouco processada. Eu vou falar sobre alguns alimentos que podem atrapalhar o emagrecimento, quando o objetivo é seguir uma alimentação com menos carboidrato. Agora que eu expliquei um pouco como é a alimentação cetogênica e low carb, muitas pessoas podem ter a seguinte dúvida: afinal, o que pode comer nesse tipo de alimentação? Eu vou falar sobre alguns alimentos que fazem parte dessa forma de alimentação, que podem atrapalhar o emagrecimento, quando o objetivo é seguir uma alimentação cetogênica e low carb. Nessas estratégias alimentares, a ideia principal é reduzir bastante os carboidratos. Por isso, alguns alimentos acabam dificultando o processo, principalmente aqueles ricos em açúcar e farinha. Entre eles estão doces, refrigerantes, bolos, biscoitos, pães, massas e alimentos muito processados. Esses alimentos podem aumentar rapidamente o açúcar
e dificultar que o corpo utilize a gordura como fonte de energia. Por isso, muitas pessoas que seguem procuram evitar esses tipos de alimentos no dia a dia, que podem atrapalhar quem está tentando emagrecer, com a alimentação low carb ou cetogênica. Agora eu quero falar sobre alguns erros comuns que podem atrapalhar o emagrecimento. Quando a pessoa decide seguir uma alimentação low carb e cetogênica. Um erro comum é comer carboidratos escondidos em alimentos sem perceber. Quando comecei minha jornada de emagrecimento em 2021, além da luta contra o peso, eu enfrentei outras dificuldades. A falta de apoio dentro de casa. Em algumas ocasiões, eu acabava comendo alimentos como arroz branco ou batatas e às vezes até doce. Não era algo frequente, mas às vezes acontecia. Eu precisava cozinhar para a família, como massa, doces e outros carboidratos. Muitas vezes era difícil manter o foco, vendo e preparando aquilo que eu tinha decidido não comer. Sem incentivo e compreensão, o processo ficou muito mais pesado emocionalmente. Isso me ensinou que a mudança alimentar não envolve apenas força de vontade, mas também as pessoas e o ambiente ao nosso redor. Quero falar sobre algo que acontece com muitas pessoas: recuperar o peso depois de emagrecer. Depois de conseguir perder peso, muitas pessoas acabam recuperando partes ou até mesmo o peso novamente. Isso pode acontecer por vários motivos. Um dos principais motivos é voltar a consumir alimentos ricos em açúcar e carboidratos refinados, como doce, pão, massas e produtos industrializados. Outros fatores importantes são as questões emocionais, momentos de estresse, ansiedades ou dificuldades pessoais. Pode levar muitas pessoas a usar a comida como forma de conforto. Também existe a questão do ambiente, quando a pessoa não tem apoio dentro de casa ou precisa conviver diariamente com alimentos que está tentando evitar. O processo pode se tornar mais difícil. Além disso, muitas pessoas acreditam que depois de emagrecer podem voltar a comer como antes, mas muitas vezes o corpo responde recuperando o peso. Por isso é importante entender que mudar a alimentação não é apenas uma dieta temporária, mas uma mudança de hábitos ao longo do tempo. Cada pessoa tem seu processo e recaídas podem acontecer. O importante é aprender com essas experiências e ter coragem de recomeçar quando for necessário.